Graça e paz. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mude? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, na sua cruz? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, às obras da lei. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, liberto. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá poder sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em seu Filho amado, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos ao pecado, ao mundo, por instrumentos de pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do Velho Testamento, das obras da lei, mas debaixo da graça de Cristo, da verdade. Pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, vivendo pelo velho, mas debaixo da graça de Cristo, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sereis servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Mas agradeço a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos desta verdade. Falo como homem, pela fraqueza, a fraqueza da vossa carne e do vosso corpo, pois que, assim como apresentastes no passado o vosso corpo para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim agora apresenteis agora os vossos corpos para servirem à verdade de Cristo, ao amor, para a santificação, porque quando eras escravo do pecado, estavas livre desta justiça, desta verdade, desta condenação. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação do corpo e do espírito, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.
Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que são e sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, ela lhe estará ligada pela lei. Mas, morrendo o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei. E assim não será adúltera, se for de outro. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos no corpo, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos corpos para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres, libertos da lei do pecado, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, pela velha aliança, pelas obras da velha aliança. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto para o pecado. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, sobre a lei. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, odeio, isso faço. Se eu faço o que não quero, estou consentindo com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meu corpo contra a lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Vejo no meu corpo outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está no meu corpo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará, me libertará do corpo dessa morte? Agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo,
com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com o corpo a lei do pecado. Capítulo 8, Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o corpo, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança do corpo do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andando segundo o corpo, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo o corpo inclinam-se para as coisas do corpo, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação do corpo é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação do corpo é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão no corpo não podem agradar a Deus. Por isso é necessário morrer com Cristo. Vós, porém, não estáis no corpo, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita, fez morada em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o mundo, para o pecado, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da verdade. Se o Espírito que daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a seu Filho, também vos ressuscitará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não ao corpo para viver segundo o corpo. Porque se viverdes segundo o corpo, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de seu Filho. É certo que com ele padeceremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando
a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do coração, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós todos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu decreto, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E aqui ele louvou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Capítulo 9, Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto. Me dou testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, segundo a lei, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo o corpo, o qual é sobre todos,
Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Deus. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos do corpo, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, da palavra, são contados como descendência. Por quê? A palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Lhe foi dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, não depende do que corre, mas depende de Deus, que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se Deus de quem quer e endurece Deus a quem quer. Me dirás então, por que Deus ainda se queixa? Porquanto quem resiste a ele? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes tinha preparado, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, amada a que não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías profetizou, clamou acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, e completando-a, abreviando-a, e como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi por esta fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será condenado. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus
por Israel e para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo esta verdade de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeita a esta verdade de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, é o Filho, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé, pelo Filho, diz: assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, a fé. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, a fé. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé, da salvação que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será condenado. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o buscam, os que o ouvem, os que creem. Porque todo aquele que invocar, crer no nome do Senhor será salvo. Como, pois, crerão e invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como formosos os pés dos que anunciam essa paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem a este evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir desta palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a palavra deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes, como aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém.